Ei, você mulher, você já teve ou conhece alguém que sofre com candidíase? Sabia que 75% das mulheres vão ter candidíase pelo menos uma vez durante a vida? Vamos entender um pouco mais as causas, entender os sintomas e o que fazer para se livrar de uma vez desse fungo? Oi, meu nome é Daniel Coimbra, sou nutricionista, tem 12 anos que eu estou aqui no dia a dia do consultório, já atendi mais de 35 mil pacientes, mestrado, doutorado, professor, palestrante e agora eu estou aqui no YouTube para poder te ajudar com várias situações que a gente passa do dia a dia e doenças como essa que eu vou falar hoje, que é extremamente chata para as mulheres e que é tão recorrente aqui no consultório. Por isso, eu vou te falar primeiro o que é candidíase. A candidíase é a segunda vaginite mais comum do mundo. É uma doença infecciosa fúngica causada por um fungo na nossa mucosa vaginal, afetando principalmente a vulva e a vagina. Ela é causada por um fungo do gênero Cândida, chamado de Candida albicans. Esse fungo ele se encontra presente no nosso corpo em condições naturais, porém a queda das nossas defesas imunológicas propicia um desequilíbrio da nossa microbiota vaginal. A queda das defesas imunológicas propicia uma queda da microbiota da defesa vaginal. Alguns dados importantes: 20 a 25% das mulheres possuem a colonização por esse fungo, mas são assintomáticas. 8% dessas mulheres apresentam manifestações recorrentes, ou seja, cerca de 4 vezes ou mais por ano. Em relação às causas mais comuns são o uso recorrente de antibióticos por pessoas que têm rinite, sinusite ou outro problema e acabam utilizando antibióticos aí 2, 3 vezes, por exemplo, no ano. Imunidade, oferta excessiva de nutrientes, alterações hormonais, alterações glicêmicas no nosso açúcar sanguíneo, e até mesmo a gestação. Causas essas que são relacionadas principalmente ao funcionamento do corpo da mulher. Porém, existem também as causas que envolvem o comportamento da mulher e o ambiente, como por exemplo, uso de preservativo, roupa apertada, umidade. Por exemplo, sabe aquele dia ou aquele final de semana que você passa o dia inteiro com o biquíni molhado? Pois é. Isso é um dos fatores que aumenta o risco do desenvolvimento de candidíase. Higiene pessoal e, acreditem, até contraceptivos orais anticoncepcionais aumentam as chances de desenvolver candidíase. Os principais sintomas são dor, queimação ao urinar, irritação, dor durante o ato sexual e principalmente aquele corrimento em forma de queijo cottage, com aqueles pontinhos amarelados na parede vaginal e também pode aparecer esses pontinhos no útero. Dani, mas onde começa tudo isso? Onde é que tudo isso se desenvolve no meu organismo? Muitas vezes isso começa no intestino. Existe uma relação muito íntima entre a microbiota do intestino, são todos os micronutrientes que habitam no nosso intestino, e a vagina. O desequilíbrio de uma dessas favorece a alteração da outra. Como por exemplo, quando você tem uma péssima alimentação, é sedentário, consome muito álcool, pouca fibra, muito açúcar, baixa quantidade de vitaminas e minerais, antibióticos com recorrência, isso acaba afetando a tua microbiota intestinal, que, como eu disse, são todos os micro-organismos que vivem ali no teu intestino. Isso, na verdade, gera um desequilíbrio, e esse desequilíbrio vai gerar redução de uma classe de bactérias chamada de lactobacilos, que produzem lactato. Essa classe de lactobacilos é muito importante para a nossa imunidade. E com essa alteração, eu vou alterar o meu pH intestinal, favorecendo a proliferação do fungo. Outros fatores muito importantes no desenvolvimento é a alteração da nossa glicemia, do nosso açúcar sanguíneo. O aumento da glicose favorece a proliferação de hifas. Daniel, o que são hifas? São filamentos de células que formam os fungos, tá? E agora, como evitar essas crises? Aconteceu, eu quero prevenir ou eu tenho candidíase recorrente? Como evitar? Primeiramente, o consumo de macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras tem que estar em equilíbrio, e isso é um dos fatores mais fundamentais. Ter uma rotina baseada em carboidratos refinados, açúcares simples, favorece o crescimento fúngico. E antes de falar em suplementos, eu vou te dar 5 dicas extremamente importantes e que vão reduzir consideravelmente a chance de você ter candidíase, ou se você tem, dessa mocinha retornar. Primeiro, evite doces de forma exagerada.
Evite excesso de sucos, mel, tapioca, farinha, produto de panificação, produtos processados, chocolates, sobremesas. Prefira sempre carboidratos integrais na sua alimentação. Aqueles ricos em fibras. Daniel, me dá um exemplo? Sim, os grãos, os cereais, os tubérculos, batata, batata doce, mandioca, batata inglesa, verduras e frutas, além de também o consumo de vegetais. 2. Não faz dieta restritiva a fim de perder peso. Essas dietas, em especial aquelas que reduzem o carboidrato, como a low carb e a cetogênica, pode acabar atrapalhando a tua resposta imunológica e deixando mais fácil de você adquirir, essa infecção. 3. Fortalece o teu sistema imunológico. Além de calorias, carboidratos, proteínas e gorduras, nós temos uma classe de nutrientes chamada de micronutrientes. Alguns desses são essenciais na tua resposta imunológica, como por exemplo, a vitamina A, E, D e C e minerais como zinco, ferro, cobre e até mesmo selênio. Por isso, você deve ter uma alimentação variada o suficiente para obter todos esses nutrientes através da dieta. Quarta dica, essa é extremamente importante. A privação de sono e um sono ineficiente reduzem a tua resposta imunológica. Por isso, procura largar o celular antes de dormir, TV antes de dormir. Deixe o ambiente adequado, na temperatura adequada. Evite o consumo de café e estimulante, pelo menos depois das 3 horas da tarde. E garanta com que você tenha um sono de pelo menos 7 a 8 horas e um sono extremamente eficiente. 5. Essa é uma dica não nutricional, tá? Mas eu vou te dar e você vai entender o porquê que eu tô falando isso. Evite roupas muito abafadas, roupas que faz com que aquele ambiente fique úmido. Troque de roupa, use calcinha de algodão e principalmente evite não trocar de roupa por um espaço muito longo de tempo. Sempre troca ali a tua calcinha do dia, pelo menos 2, 3 vezes ao dia e evita ambiente úmido. Por exemplo, se você está no meio de uma crise de candidíase, está sendo recorrente, evita, por exemplo, colocar o biquíni para a piscina ou ir para o mar ou permanecer com esse biquíni muito tempo molhado. Mas agora chegou a parte que você tanto queria. Eu vou te dar dicas de suplementos que eu utilizo no consultório e que melhoram muito a candidíase das minhas pacientes e as crises de recorrência. Primeiro, principalmente se você tem crises recorrentes, procure um Nutri e faça o consumo de probióticos, porque eles inibem a adesão e a agregação do fungo e também modulam o sistema imunológico. Isso vai fazer com que você diminua as suas crises. 2. Óleo de orégano. Esse óleo ele possui uma substância chamada de carvacrol, que ele tem ação tanto antifúngica como também imunomoduladora, sendo uma ótima opção, uma ótima escolha. Própolis. O própolis é a resina com mais de 160 compostos ativos, principalmente produzido por abelhas a partir de substâncias ali que são secretadas por plantas. Entre diversas outras ações do própolis, ele tem uma ação antifúngica. Qual é a sua ação antifúngica, Daniel? Ele inibe o crescimento tanto de hifas como de biofilmes, que favorecem o crescimento do fungo. Por isso, vai inibir a proliferação do fungo. Dentre as vitaminas, eu citaria uma principal, a vitamina D. A baixa exposição solar, o baixo consumo de alimentos ricos em vitamina D aumentam as chances de candidíase. De acordo com vários estudos, se você tem níveis mais baixos de vitamina D, mais deficiência, uma baixa exposição solar, pode ser que você tenha maior probabilidade de desenvolver esse fungo. Por isso, se você tem deficiência de vitamina D, aumenta a tua exposição solar, aumenta alimentos ricos em vitamina D. E se persistir, faça a suplementação, porque é uma ótima estratégia. Agora, eu vou te falar de um dos compostos que tem mais efeito relacionado à candidíase. Chama-se berberina. Vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Berberina. A berberina é um composto alcaloide oriundo de uma planta. É um dos compostos que tem uma ação mais benéfica para o nosso corpo. Várias ações: reduzir colesterol, melhorar o metabolismo da glicose, entre outros. Mas como estamos falando de candidíase, eu não poderia deixar de falar da berberina e a sua importância no combate da candidíase. A berberina, ela leva a célula fúngica ao estresse oxidativo, fazendo com que ocorra morte das células e redução da proliferação do fungo. Ela é tão potente que alguns estudos comparam até mesmo com o fluconazol, um dos principais antifúngicos utilizados para o tratamento de candidíase. E ela não deixou nada a desejar.
teve um efeito semelhante e óbvio, com muito menos efeitos colaterais. Outro suplemento que é constante a utilização aqui no consultório para mulheres com candidíase é o extrato de alho. Nele a gente encontra a alicina, com atividade antifúngica, antiviral e antibacteriana. Um estudo recente comparando a alicina com o fluconazol gerou vários resultados incríveis, como redução da coceira, irritação, dor a urinar e também reduziu a dor durante o ato sexual e a secreção vaginal. Olha só, até agora eu te mostrei o que é candidíase, a relação das crises de candidíase também com o intestino, outros fatores que fazem com que você desenvolva candidíase, o que fazer para evitar essas crises e quais são os suplementos mais eficazes durante o tratamento. Mas antes de eu ir para o próximo ponto, deixa aqui teu comentário, deixa aqui tua contribuição para o nosso vídeo. Curte, comenta e também compartilha esse vídeo com alguém que você conheça que sofre dessa doença. Se tiver algum sintoma que eu citei nesse vídeo, procure um médico, faça o tratamento com as medicações que ele orientar e, em concomitância, vá ao nutricionista. Por quê? Isso vai garantir com que ocorra uma redução da recorrência dessas crises de candidíase. Porque lá você vai fortalecer a sua imunidade, nesse momento vai controlar a proliferação do fungo e fazendo com que ele não volte novamente. Suplementação, como eu disse para vocês, também é muito bem-vinda nesse caso para controlar os sintomas e diminuir essa recorrência da candidíase. Muito obrigado por assistir a esse vídeo até o final. Me segue lá no Instagram para saber mais conteúdos. Se inscreve aqui no canal para receber os nossos vídeos semanais. Beijo do Nutri!